o que existe por trás dos banimentos que a Uber faz com motoristas que têm 5 estrelas, taxa de aceitação alta e de cancelamento baixa. Motoristas com anos de plataformas, milhares de viagens realizadas, prestam um bom atendimento e mesmo assim têm as suas contas desativadas. Esse é um vídeo que vai desvendar o mistério dos banimentos injustos, que pegam motoristas de surpresa todos os dias. Mas eu já te antecipo, as informações contidas aqui não vão te deixar confortáveis, mas vão te abrir os olhos. Todos os dias a cena se repete. O motorista se prepara e, ao abrir o aplicativo, não conseguem ficar online. Descobrem que foram bloqueados, sem aviso prévio, sem chance de defesa, sem saber exatamente o que teriam feito de errado. E aí bate aquele desespero, mas o que quase ninguém explica é como esses banimentos realmente acontecem. Vamos deixar claro logo de início que há banimentos que são perfeitamente justificáveis. Aqueles em que a Uber tem razão. Por exemplo, quando o motorista agride o usuário, quando comete assédio contra a passageira, quando ameaça um passageiro, quando comete fraudes, como recentemente eu publiquei um vídeo, se você não assistiu e tiver interesse, depois clica no link do card que aparece logo aqui acima, que tem todos os detalhes. Ou quando faz qualquer uso indevido do aplicativo. Não é desses casos que a gente está tratando aqui. Esses não geram dúvida. O problema são os outros. Os bloqueios que atingem motoristas que trabalham de maneira correta, que têm avaliação 5 estrelas, taxa de aceitação alta, de cancelamento baixa, prestam um bom atendimento e têm eles mesmos a consciência tranquila de que não fizeram nada de errado. Mas ainda assim, acabam sendo banidos. Por acaso você conhece algum motorista ou, de repente, talvez você mesmo tenha sido banido da plataforma sem ter feito aparentemente nada de errado? Comenta aqui embaixo. Como sempre, de maneira inteligente, eu te convido a emitir a sua opinião nos comentários logo abaixo. Pois bem, é aqui que nasce a ideia do banimento injusto. Presta atenção, a Uber não analisa pessoas. A Uber não quer saber do João, do Cláudio, da Stephanie, do Pedro, do José. Não. A Uber não analisa cidadãos, seres humanos. A Uber analisa comportamentos acumulados. Presta bem atenção nisso para você entender mais adiante. Para a plataforma, não existe boa ou má intenção. Não existe contexto ou explicação humana. Você já viu que ela não dá crédito a nada que o motorista diga para se defender. Mas isso não aconteceu, mas isso pouco importa. A Uber analisa dados para você entender melhor. Tudo que você faz quando liga o aplicativo fica registrado. Forma um histórico ao longo do tempo. A Uber nunca disse claramente, mas também não nega, que o algoritmo, quando você liga o aplicativo, é uma espécie de fiscal tecnológico da forma como você conduz o carro, como você se comporta quando está com o aplicativo ligado, inclusive dirigindo. Então, por exemplo, direção agressiva, frenagens e acelerações bruscas, especialmente quando está em viagem, excesso de velocidade recorrente, já publiquei vídeo aqui no canal, inclusive, com aquele absurdo do aplicativo da Uber mandar um alerta para o motorista de que ele estava excedendo a velocidade da via a mais de 100 km dentro de um trânsito urbano, como foi o caso aqui em Salvador, da avenida suburbana, onde é impossível passar dos 60 por hora de tantos quebra-molas, de tanto movimento e sinaleiras que possuem. Este é um exemplo. O algoritmo também analisa o seu padrão de cancelamento. Por que é que você mais cancela? Ele não diz nada, mas está registrando tudo. Aceitar a corrida e ficar matracando para que o passageiro cancele. Ele vai me pagar, ele pediu, eu não cancelo, eu vou ficar aqui e espera que o passageiro cancele. Isso feito reiteradas vezes,
Está tudo indo para o seu histórico. Não finalizar a viagem quando o passageiro desembarca, esticando até um outro ponto. Além daquelas reclamações recorrentes de comportamento, de não atender os meus pedidos. Sim, a Uber já disse que aquilo não interfere em nada, mas não é bem assim, meu amigo. Aquelas reclamações ficam armazenadas no banco de dados da empresa. E aí, para o que o motorista é uma rotina normal, coisas do dia a dia, para a empresa é estatística. E aí, presta atenção, o histórico do motorista não desaparece, ele acumula, ele fica armazenado. E esse é um ponto que ninguém entende. Mas eu vou te citar um exemplo prático que aconteceu com um motorista aqui em Salvador, que conseguiu na justiça ser reintegrado e até recebeu uma indenização da Uber. Mas ele disse que não quer exposição. Uma reclamação qualquer no ano de 2018. E ele entrou na Uber em 2017. Outra em 2020, antes da pandemia. Em 2023, uma nova reclamação de passageiro. Em janeiro de 2025, mais uma reclamação. Nenhuma delas, isoladamente, fez a Uber bloquear a conta dele. Mas juntas construíram o padrão. E aí o algoritmo foi lá e deu bloco nele. Justificativa: infringiu os termos e condições da plataforma. Entenda uma coisa, o algoritmo, ele não julga o dia, a não ser que seja algo extremamente grave. Mas uma reclamação qualquer do usuário, ele não vai considerar aquele dia em si. O que ele julga é a repetição. E um detalhe, não precisa ser a mesma reclamação. É suficiente que hajam reiteradas reclamações contra aquele motorista. Do ponto de vista do parceiro, o bloqueio é sempre aleatório, coisa do nada. Pô, o que foi que eu fiz? Não vejo motivo. Eu fico olhando, meu Deus, eu trabalho certo, eu tenho boa avaliação. Não tem justificativa. E eu aproveito isso para deixar bem claro que eu não estou justificando a Uber. Pelo contrário, eu estou explicando como as coisas acontecem. Qual é o modus operandi da empresa. Que fique claro isso. O objetivo é didático, é fazer você entender a forma como a Uber exclui aleatoriamente as contas de motoristas, ok? A Uber não costuma detalhar quais dados específicos levaram à decisão de desativar a conta. Esse processo é 100% automatizado. E as decisões automatizadas não explicam sentimentos, apenas apresentam os resultados. O algoritmo da Uber é programado exatamente para isso. E aqui uma pimentinha para atiçar o raciocínio. Esse procedimento da empresa, conquanto injusto, ao meu ver também, não significa ilegalidade, significa falta de transparência. Por isso que eu disse no começo, para a Uber não existem pessoas, existem perfis estatísticos. A Uber olha não para o Cláudio, não para o Manuel, não para o Stefânio, não para a Luísa. Não esqueça, quem enxerga pessoas somos nós. A Uber olha para perfis estatísticos. E Zé Fini. Trocando em miúdos. A meu ver, na verdade, a Uber não foi feita para seres humanos. Ela foi feita para robôs. E nós, humanos, somos uma pedra no sapato, porque damos muito trabalho. Não oferecemos a mesma eficiência, e isso é um fato, que um carro automatizado. E para aqueles que duvidam que um dia possa chegar, não vamos nem entrar nos detalhes aqui. Saiba que eu e você somos um mal necessário para a Uber, enquanto ela automatiza 100% da frota. E aí se livra dos perrengues que hoje tem que enfrentar na justiça com seres humanos. O motorista Uber não é avaliado como ser humano, mas como um conjunto de probabilidades. Entenda. Se o sistema identifica aquele perfil como um risco, ele é descartado. O motorista olha para a própria conduta e vê caráter. Puxa, eu trabalho certo, meu Deus, trato todo mundo bem. Eu tenho um carro em bom estado, meu carro é limpo, ando com ar-condicionado. Puxa vida, espero o passageiro, não reclamo de nada, minha nota. O que houve? A plataforma olha para o seu histórico e vê o padrão de comportamento que você tem enquanto liga o aplicativo. E isso não tem a ver com a leitura moral que você faz
do seu comportamento enquanto motorista. Essas duas visões nunca vão convergir, nunca vão se bater, meu amigo. E aqui vamos deixar claro, não é que o motorista nunca tenha feito nada de errado, não é isso. É que o motorista, eu e você, nunca fomos avisados, nunca soubemos que estávamos construindo um histórico. E esse histórico que cada um de nós constrói é usado contra nós mesmos. E reiterando, este não é um vídeo para defender a Uber. Não confunda as coisas. Este é um vídeo para alertar a todos que ainda acreditam que só os grandes erros derrubam contas. A simples maneira de dirigir, que para a gente está correta, pode, não é que seja 100% dos casos, mas pode, para o algoritmo, ser interpretada como inadequada. E ele vai armazenando aquilo. Aí, de repente, ele faz uma espécie de auditoria e pega lá o perfil do Zé Manuel. Zé Manuel, ele tem 4 reclamações ao longo de 10 anos. Zé Manuel, eu identifiquei aqui que ele andou acima do limite de velocidade na via quando estava com passageiro. Eu identifiquei aqui que ele, por qualquer motivo, não encerrou 2 vezes uma viagem depois que o passageiro desembarcou. Não, esse cara não está dentro do padrão. É melhor descartar ele. E aí, sua conta foi desativada. Então, meu amigo, meu sincero desejo é que você nunca seja bloqueado. Mas se um dia for, e de fato não tiver cometido nada de grave no uso da plataforma, pode ter certeza que o algoritmo fez um apanhado daquilo que ele entende, não é que de fato seja, daquilo que ele entende conforme os critérios da empresa, que são comportamentos inadequados para a plataforma. E daí viu em você um risco com base no histórico e resolveu bloquear a sua conta. É o caso sempre de constituir advogado e recorrer à justiça. E nesses casos, a Uber perde em 6 a cada 10 ações que motoristas movem contra ela na justiça. E eu torço para que a Uber perca 100% dos casos que motoristas moverem contra ela em juízo. Consegui te ajudar com as informações do vídeo de hoje? Se sim, por favor, dá um like e compartilha com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!